Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estou aqui trazendo as dicas de apostas do nosso BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos deste sábado, mas já tenho dicas para hoje à noite, em sexta-noite tem NBA, basquete norte-americano, e a gente tem dicas para essa sexta-noite. Vamos começar com essas dicas que acontecem antes, né? E depois a gente vai para os jogos de sábado, tá? Você que curte NBA, então vamos lá. Tá aqui na tela, esse é o nosso site parceiro VBet. VBet é um site que está de acordo com as leis brasileiras, né? Vai ser regulamentado, pagar licença para o governo brasileiro e então vai agir aí com total transparência e liberdade aqui para atuar dentro do Brasil. Você pode fazer o seu Pix, depositar e sacar instantaneamente pelo VBet, tá bom, gente? Não tem nenhum rolo, é um site 100% de confiança, a gente já testou bastante, a gente está em contato com eles, eles estão totalmente focados em atuar aqui com o público brasileiro. Isso é um site de um grupo, né? Um site de um grupo bem antigo, aí, tradicional na Europa, tá bom? Então, vamos lá. Se você ainda não tem conta, você abre pelo link que está no nosso YouTube ou também por esse QR Code que está aqui. Vamos embora, pessoal. A gente vai começar então falando sobre esse primeiro jogo que acontece às 9h10 da noite aqui no Brasil, que é o Indiana Pacers, né, jogando lá na casa dos Charlotte Hornets, tá bom? Pacers contra Hornets, você vê um favoritismo aqui do Pacers, né? 1,34 para vitória fora de casa. Vamos ver a análise dos nossos especialistas. Bom, nos últimos 3 jogos que o Benedict Mathurin foi titular, ele pontuou muito no primeiro quarto do jogo, né? São 7 pontos em média no primeiro quarto, nas últimas 3 partidas do jogador Benedict Mathurin, tá bom? E as odds estão muito altas, né? Tá a 3,5 pontos para ele fazer 3,5 pontos, tá? A linha de corte aí do Benedict Mathurin. Então vamos procurar ver se tem no VBet essas odds, senão a gente deixa para vocês usarem aí aqui, ó, no primeiro quarto. Aqui, ó, Benedict Mathurin, tá? Para fazer acima de 3,5 pontos no primeiro quarto, pessoal. Essa é a dica, tá? A média dele nos últimos jogos tem sido 7 pontos, né? A gente está pedindo aqui metade só para ele fazer 4 pontos, né? Acima de 3,5 pontos, paga 1,71 o Benedict Mathurin, que joga pelo Indiana Pacers, tá bom? Essa é a primeira dica, uma ótima dica aí para vocês. Vamos para o outro jogo, que ocorre meia-noite, mais ou menos à meia-noite do nosso horário aqui no Brasil. Deixa eu achar aqui, ó. Tem bastante jogo rolando, né? Aqui, ó, Los Angeles Clippers contra Sacramento Kings, tá bom? Ele já aparece, claro, como dia 9, porque ele ocorre já depois da meia-noite, né? Então, esse jogo você vê que tem o favoritismo dos donos da casa, o Sacramento Kings aí a 1,37, mas nós também vamos procurar uma estatística de jogador, né? Aqui a gente vai falar sobre o Norman Powell, tá? Ele está num ótimo começo de ano, e o que ocorre é que o bom rendimento dele deve cair um pouco aqui diante do Sacramento Kings. Por quê? Porque a gente imagina um rodízio, aí uma rotação de jogadores em quadra, ou seja, ele não vai jogar tanto tempo assim, tá? Os sites que trabalham com o Fantasy Game, as estatísticas dos jogos, tipo o Cartola, vamos dizer assim, né, da NBA, estão colocando uma previsão, tá, de pontos, rebotes e assistências de 20,5, ou seja, uma linha de 20,5 para o armador Norman Powell. Mas as casas de apostas estão colocando essa linha mais alta, em 26,5. Né? Ou seja, é uma boa oportunidade para a gente ir no under, abaixo do 26,5, mesmo que tenha batido nos últimos jogos. Por quê? Porque vai ter um rodízio maior nessa partida e os sites de fantasy já pegaram aí essa tendência, tá bom? Então, é quando você junta, né, as 3 estatísticas, pontos, rebotes e assistências, ele ter menos de 26,5 nesses 3 quesitos somados. Vamos ver se a gente acha aqui no VBet isso daí. Aqui, ó, pontos, assistências e rebotes, tá vendo? Norman Powell, aqui, ó, mais de 26,5 ou menos de 26,5. Você vê que paga igual a 1,85, ou seja, está exatamente nessa linha de corte. E a gente acredita que ele vai jogar menos tempo e vamos para o menos 26,5, tá bom? Ótima dica aí para esse jogo. E aí a gente vai pegar o jogo que ocorre a 1 da manhã, que é o Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder. Vamos procurar também esse jogo?
Ah, não, esse aqui é às 10h10, desculpa. Então ele ocorre até antes. É o segundo jogo aí dentre esses três que a gente pegou, mas vamos assim, fora de ordem mesmo. Esse jogo ocorre às 10h10, tá, da noite. É o Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder. Muito favorito o Oklahoma City aqui, você vê 1,26. E a gente vai pegar aí também mais uma estatística de jogador, né? A gente vai falar sobre o Shai Gilgeous-Alexander, tá? Ele vai brigar para ser o MVP nessa temporada, né? É um jogador canadense que está jogando muito bem, né? E o time, o time dele, né? Depois que venceu 7 jogos, perdeu a sua primeira partida recentemente nessa temporada da NBA. Então o time estava vindo aí de 7 vitórias e teve a sua primeira derrota. O Shai Gilgeous-Alexander, que é o armador, ele está com uma média de 26 pontos e 7 rebotes e meio por jogo, tá? E a linha para esse jogo é 31,5 somando rebotes mais pontos, né? Então, se a gente pegar aí que ele tinha 26 pontos e 7 rebotes, tinha uma linha aí de 33,5, né? 33,5 somado. E a linha para esse jogo está de 31,5, ou seja, podemos ir num under aí se for pegar a média dele, tá bom? Somado a isso, esse confronto é interessante, por quê? Porque o Houston Rockets é o maior rival aí do Oklahoma City nessa conferência, tá bom? Então a gente vai apostar então para o Shai Gilgeous-Alexander ter acima de 31,5 pontos mais rebotes. Vamos ver se a gente acha aí. Aqui, ó, pontos e rebotes, né? Aqui, ó, Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, para ter mais... Você vê que a linha está mais alta aqui, né? Eu tinha falado 31,5, aqui a linha já está em 33,5, né? Bom, dependendo do site que você usar, se tiver 31,5, você vai acima, tá? O 33,5 aqui vai ficar exatamente justo aí. Eu não vou colocar, mas fica para mostrar para vocês, tá bom? A linha que a gente sugere é 31,5, tá bom? Acima de 31,5, são 2 pontos aí de diferença que pode dar aí o lucro ou o prejuízo aí nessa aposta, tá bom? Vamos procurar aí 31,5 se vocês acharem no site que vocês apostam. E daí a gente vem para o nosso futebol, Campeonato Brasileiro, a gente tem Vitória contra Corinthians, né? Um jogo aí muito importante. Os times estavam sofrendo aí contra o rebaixamento, agora estão numa situação um pouco mais confortável. Você vê aí que o Vitória está na 13ª colocação e o Corinthians logo em cima, né, com 12ª colocação, os dois com 38 pontos. E você vê que vem os dois times de 3 vitórias, um empate e uma derrota, ou seja, um retrospecto muito, muito parecido entre esses dois times, né? O que ocorre aqui? Bom, parece que eles conseguiram, né, se livrar aí do sufoco do rebaixamento, mas ainda tem uma certa cautela, né? O Corinthians teve a sua última vitória no clássico contra o Palmeiras, que foi muito importante, né? Tirou aí definitivamente o Corinthians entre os últimos colocados, e o Vitória também, né, vem nessa toada. A expectativa aqui é de um jogo equilibrado que vai ser decidido nos detalhes, o jogo que é lá na Bahia, né? De acordo com as odds, o Vitória é favorito para esse jogo, né? Você vê aqui, ó, o Corinthians é favorito, né? Você vê que está aqui, ó, 3,08 para o Vitória, 2,95 para o empate e 2,62 para o Corinthians, né? Quando abriu esse jogo, o Vitória estava um pouco mais baixo, ou seja, o Vitória estava um pouquinho favorito ou estavam totalmente empatados. De qualquer forma, é um jogo completamente em aberto. Não tem como saber aqui se vai sair empate, se vai sair vitória e se vai sair Corinthians. A gente acredita que se o Corinthians conseguir repetir a boa atuação que fez contra o Palmeiras, pode pelo menos arrancar um empate e um ponto dessa partida. Por isso a gente acha que vale a pena apostar na dupla chance de Corinthians ou empate, tá bom? Dupla chance aqui, ó, time 2 ou empate, paga 1,36, né? O visitante, ou o empate a gente ganha aí. A gente só perderia com a vitória do Vitória. Tá bom? Então, essa é a dica para esse jogo, apostando que o Corinthians vai brigar para sair com esse 1 ponto, né? O outro jogo mais importante desse dia, né, se é que podemos, né, classificar um ou outro jogo de importante, a gente tem 7 confrontos nesse sábado, é justamente o Botafogo e Cuiabá, né? Por quê? Porque o Botafogo está aí
prestes a ser campeão, está em primeiro lugar, se distanciou do Palmeiras um pouco, né? O Palmeiras deu uma bobeada, não consegue vir bem recentemente, e o Botafogo vai jogar contra um dos piores times, né, desse Campeonato Brasileiro, que está na penúltima colocação, o Cuiabá, praticamente já rebaixado o Cuiabá. O jogo é no Rio de Janeiro, então o Botafogo é o melhor time, joga em casa, tem tudo para vencer e preparar para carimbar aí o seu título, tá bom? Paga 1,27 essa vitória do Botafogo. Odds bem baixas, a gente vai sugerir aí, claro, você quiser pegar esse 1,27 e combinar com uma aposta, numa duplinha, né, para aumentar as suas odds, ou ir para o handicap -1 para o Botafogo, que está aqui, ó, paga quase 1,40 aí, ó, 1,38. Aqui você só ganha se o Botafogo vencer por 2 gols de diferença, tá bom? Então tem que ser 2-0, 3-1, um resultado com 2 gols de diferença, porque você foi no -1, tá bom? Essa fica sendo a dica para esse jogo. Eu acho arriscado a gente pegar o -1,5, né? Porque aí a gente não tem a defesa aí de uma vitória só por um gol, né? O -1,5 a gente precisa ganhar por 2 gols e pode ser que o jogo acabe só 1-0, por exemplo, ou 2-1. Então o -1 é mais seguro, porque em caso de vitória apenas por um gol, o site anula a aposta e devolve o seu dinheiro, né? No caso do -1,5, você tem que acertar a diferença de 2 gols ou você perde a aposta, tá? Eu gosto de ir no -1 ou no Botafogo simples, mesmo pagando pouco, eu faço uma duplinha e combino com outro jogo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, tem outro jogo. Alguns dos jogos já não valem tanta coisa assim, né? Esse aqui é um pouco importante, primeiro porque é o meu time, claro que não é só por causa disso, né? O São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. Por que que é importante esse jogo, gente? Bom, o São Paulo precisa ficar entre os 6 primeiros para confirmar a sua vaga para a Libertadores, né? Para ficar aí entre os times que garantem a Libertadores para o ano que vem, né? E o Atlético Paranaense, olha só em que fase péssima que vem o Furacão, né? 4 derrotas e 1 vitória apenas, está na zona de rebaixamento, está 17ª colocação. Então, é um jogo que o São Paulo joga em casa, o São Paulo tem motivação porque quer subir aí na tabela, quer fazer mais pontos para garantir a sua posição na Libertadores. E o Atlético Paranaense vai querer fugir da zona de rebaixamento, mas está num retrospecto péssimo, né? Mesmo querendo, não quer dizer que vai conseguir ganhar do São Paulo, né? Ou mesmo arrancar um empate no Morumbi, né? Só venceu um jogo nos últimos 7 o Atlético Paranaense, né? São 6 derrotas e a única vitória que teve foi contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro ainda teve um jogador expulso desde o começo do jogo, né? O São Paulo jogando no Morumbi é um time muito forte, está querendo garantir essa vaga para a Libertadores, tá bom? Então a gente vai apostar na vitória do São Paulo, 1,56 para essa partida, vitória do São Paulo, tá bom? Vamos para a Inglaterra, vamos para a Premier League. Vamos lá. A gente tem sábado com um jogo muito interessante, né? Que é esse último jogo do sábado às 5 horas, Liverpool contra Aston Villa, né? O Liverpool é o líder do campeonato inglês, o Aston Villa está na 6ª colocação, que é uma boa posição, e são dos dois times que estão muito bem na Champions League também, né? O Liverpool com todas as vitórias lá na Champions League e o Aston Villa também estava vindo aí de todas as vitórias, aí estava invicto também na Champions League. Preciso conferir como que foi o último jogo deles aqui na quinta-feira. De qualquer forma, está muito bem o Aston Villa no campeonato inglês, né? É um time aí que já teve boas épocas, mas não é um time que esperava se ficar entre os 6 primeiros. Está aí com essa derrota mais recente, mas vem aí de 3 empates e 1 vitória, e o Liverpool vem aí de 4 vitórias e 1 empate. O Liverpool jogando em casa é muito favorito, você vê que está 1,43, é aquele bom favoritismo, né? Que paga bem, não chega a ser aquele jogo que não vai dar nem graça, né? Que paga 1,10, 1,20, tem o certo risco. 1,43 para a vitória do Liverpool, achamos que é uma ótima opção, tá bom? O Aston Villa está num ritmo um pouquinho pior, né? Nos últimos 3 jogos, vem de 3 derrotas, né? Então, teve esse último que eu falei, né, da Champions League, foi para o Bruges, da Bélgica, onde perdeu. Então, o Aston Villa era o único que tinha vitórias igual ao Liverpool. O Liverpool conseguiu ganhar
do Bayer Leverkusen por 4-0, sendo então o único time com 4 vitórias na Champions League, e o Aston Villa perdeu o seu último jogo. E perdeu também os últimos 2 na Premier League. Perdeu para o Crystal Palace, na verdade foi na Copa Inglesa, tá? Copa da Liga Inglesa, o Aston Villa perdeu para o Crystal Palace. E na Premier League perdeu para o Tottenham por 4-1 no meio da semana, tá bom? Desculpa, no outro final de semana. Ou seja, o Aston Villa estava muito bem, mas os últimos 3 jogos vem tropeçando. O Liverpool vem voando aí, né, a toda, ainda atropelando todo mundo, e a lógica é que jogando em casa ganhe tranquilamente. Então essas odds aí na casa de 1,45 estão muito boas para a aposta no Liverpool, tá bom? Vamos então pegar outro jogo, que é o Brighton contra o Manchester City, né? O Manchester City que é o segundo colocado, mas teve aí uns tropeços recentes, né? A gente tem aí, perdeu na Champions League, né, para o time português. A gente acompanhou no meio da semana e o Brighton vinha bem, né, e caiu um pouquinho de produção, está na 8ª colocação agora, né. O City vem de 3 derrotas seguidas, né, algo muito, muito incomum. Perdeu na Copa da Liga Inglesa para o Tottenham, perdeu para o Sporting na Champions League e perdeu para o Bournemouth, o último jogo também que teve da Premier League, né, esse jogo que foi aí uma derrota também que ninguém estava esperando. O Brighton vem surpreendendo nas últimas temporadas, ficando aí entre os 10 melhores times ingleses, né? Já está se consolidando aí como um bom time da Premier League. A gente acredita que o Manchester City não vai ter um jogo fácil aqui fora de casa contra o Brighton, tá bom? Principalmente por esse mau momento em que está vivendo, né? Você vê que as odds para a vitória do Manchester City estão quase 1,80, né? Algo que antigamente a gente não veria isso, a gente veria 1,30 aí para o Manchester City, mas vem atuando muito mal, tá? Então, a primeira dica é essa vitória do Manchester City. Será que eles vão continuar nessa má fase ou foi aí, né, uma zebra que rolou nessa últimas uma semana, 10 dias, e o time vai voltar a ser aquele Manchester City que todo mundo espera? Bom, pagando quase 1,80, a gente acha que vale a pena ir nessa vitória do Manchester City, tá bom? A gente vai dar uma outra dica, que é um jogo acima de 2,5 gols, né? Ou seja, para o jogo ter mais de 2,5 gols, tá pagando bem também, olha, 1,51 para ter 3 gols ou mais nessa partida, tá? O que a gente acha? Bom, primeiro que o Manchester City está tomando gol na última partida, né? Tá tomando bastante gol dos seus adversários e pode levar 1 ou 2 gols aqui, né? A gente acredita que o Manchester City faça aí um jogo melhor do que recente e que ganhe essa partida por 2-1 ou que a gente tenha mais gols no jogo. Pelo menos, então, 3 gols, a gente acredita que deve acontecer aí algo entre 2-1, 3-1, às vezes um 3-2, tá bom? É um jogo que promete mais que 3 gols. Então, essa fica sendo a outra dica. Vamos para a semifinal do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Vamos ver se já abriram essas odds. Não abriu ainda, tá? Essas odds, elas costumam abrir apenas no dia do jogo, ou seja, vai abrir amanhã, né, de manhã. E a gente já falou aqui sobre os jogos de ida da semifinal, né? E agora, então, a gente vai falar desse jogo de volta. É Palmeiras e Ferroviária, né? A primeira partida terminou 1-1. Foi, né, o jogo de mando da Ferroviária e a Ferroviária empatou 1-1. Apesar desse empate, o Palmeiras foi muito melhor no jogo, né? A Ferrinha teve uma das suas principais jogadoras expulsa, a Micaele, e o time vai jogar sem a Micaele agora nessa segunda partida, tá bom? O time e os advogados estão tentando pedir uma liberação, né, entrando com efeito suspensivo para que ela possa jogar essa partida, né? Aí é aquela coisa de lobby e politicagem que tem, mas ela foi expulsa. O fato é, com a Micaele ou sem a Micaele, o Palmeiras é um time superior, jogando em casa, deve sair vitorioso. Por isso, a dica aqui vai ser empate anula aposta para o Palmeiras, tá bom? Ou seja, Palmeiras para ganhar, mas caso termine empatado, a aposta cancelada e o dinheiro devolvido. Então, é o draw no bet, né? Empate anula aposta para o Palmeiras, tá bom?
E aí a gente vem para a Superliga Feminina, voleibol brasileiro. A gente tem esse jogo aqui, 2 jogos que a gente vai falar rapidão. Minas contra Maringá. Pois é, o Minas é um dos melhores times do Brasil no voleibol feminino, enfrenta o Maringá, que é um time inferior, vai brigar ali embaixo da tabela, né? O Minas tem grandes jogadoras da seleção brasileira e estrangeiras que são de outras seleções. A lógica é que o Minas vença por 3-0 ou 3-1. No VBET não temos essa aposta de handicap de sets, porque a dica seria essa, handicap menos 1,5 para o Minas, tá? Handicap de sets, menos 1,75 para o Minas, a gente não tem aqui, você vê que a vitória só paga muito pouco, 1,065. E aí, então, as opções que a gente tem interessantes são, para o Minas vencer o primeiro set e a partida, aí já paga 1,22, é pouco, mas dá para você fazer uma dupla aí com essa aposta. E a outra opção que a gente acha interessante é a gente ir nesse total de pontos acima, né, mais de 139 pontos e meio, tá bom? Que é para o jogo ter 140 pontos ou mais. Por que que a gente gosta dessa aposta? Porque mesmo que for 3-0, se for sets com muitos pontos, por exemplo, 25-22, 25-23, a gente acerta essa aposta, tá bom? E o Maringá pode sim dificultar esse jogo para o Minas, tá? O Maringá, inclusive, já ganhou uma partida, né, que era uma zebra e ganhou do Flamengo nessa temporada. Então, o Maringá pode dificultar esse jogo e trazer 140 pontos ou mais nessa partida. Fica sendo essa dica, então. A outra dica para o outro jogo é esse aqui, Osasco e Fluminense, também muito favorito o Osasco, e a gente perdeu dinheiro no Osasco semana passada, né? A gente apostou no Osasco contra o Flamengo e o Osasco perdeu em casa, aí era muito favorito e perdeu do Flamengo, quebrou as nossas pernas, né? Dessa vez, novamente, o Osasco entra como muito favorito e o Fluminense é um time que ganhou do Flamengo por 3-0 na final do Carioca e está começando bem essa temporada, tá? Mesmo sendo um time de menor investimento, mas montou um time bem ajeitadinho. Então, o Fluminense pode sim surpreender o Osasco aqui. Mesmo assim, a gente vai no Osasco com as odds baixas, então a gente vai para vencer o primeiro set e a partida o Osasco, tá bom? 1,34 para o Osasco ganhar o primeiro set e o jogo. Pessoal, importante, se você puder acompanhar esse jogo ao vivo no sábado, tá? O jogo ocorre às 8 da noite. Se o Osasco perder o primeiro set, tá? Que é bem improvável, a gente já perde essa aposta. Aí vale a pena você ficar de olho na partida e apostar na vitória do Osasco, ou seja, na virada do Osasco ao vivo, tá bom? Porque o Osasco deve ganhar esse jogo. E se perder essa aposta já no primeiro set, as odds vão subir bastante, né? Esse 1,14 da vitória vai subir, é para quase 1,80, e aí vale a pena a gente entrar na virada do Osasco, tá bom? Quando a gente aposta essas apostas de primeiro tempo ou primeiro set, vale a pena ficar de olho no ao vivo para fazer essas viradas, tá bom? Com isso, a gente termina o BetBox Tips de hoje. Fiquem ligados que amanhã eu volto com mais dicas para o domingo e sempre de olho nas nossas redes sociais também. Nosso canal do YouTube é @BetBoxTV. Combinado? Até amanhã. Tchau, tchau.